Antes de orarmos, convido você a aquietar o coração por alguns instantes. Muitas vezes, a vida nos pressiona com fardos que parecem impossíveis de carregar. E é nesses momentos que precisamos parar, respirar fundo e lembrar quem é o nosso Deus. O mundo ao redor pode tentar nos distrair com notícias ruins, preocupações constantes e medos silenciosos. Mas a palavra do Senhor nos chama para olhar além das circunstâncias e fixar os olhos na esperança eterna. Talvez você esteja vivendo dias em que se pergunta: até quando conseguirei suportar? Talvez veja os pedaços quebrados da sua história, as perguntas sem respostas e as portas que não se abriram. Mas quero que guarde esta verdade no coração. O que parece fim para você ainda está nas mãos de Deus, e somente Ele tem a palavra final sobre a sua vida. A Bíblia nos ensina a encorajar uns aos outros, e é isso que quero fazer com você agora. Não importa se a noite está escura demais, se o coração está abatido ou se as lágrimas insistem em cair. Existe um Deus que não se esquece de você. Ele está presente nas dores, nos silêncios e até nos momentos em que parece não haver saída. O Senhor é quem escreve a sua história. As derrotas, os fracassos e as quedas não são o capítulo final. Pelo contrário, são apenas páginas do processo que Deus usa para conduzir você ao propósito maior que já foi escrito desde antes da sua existência. Então, meu amigo, não desista. Não entregue sua fé ao desânimo. Continue crendo, mesmo que pareça difícil. Continue firme, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Porque a aurora sempre chega após a noite mais escura, e a fidelidade de Deus nunca falha. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus sobre minha vida. Muitas vezes nós fixamos nossos olhos apenas nas coisas que deram errado. Nos lembramos das orações que ainda não foram respondidas, das promessas que parecem distantes, dos sonhos que se atrasaram no tempo. Mas ao fazer isso, deixamos de perceber a obra silenciosa de Deus acontecendo nos bastidores da nossa vida. Já parou para pensar que talvez essa dificuldade não seja apenas um obstáculo, mas um instrumento nas mãos do Senhor? Pode ser que essa tempestade esteja servindo para revelar a grandeza dele em sua vida, mostrando que só ele pode suprir o que os recursos humanos não conseguem. Talvez seja exatamente nesse vale que Deus deseja revelar sua força, sua bondade e sua graça sustentadora. A fé entra em cena nesse ponto. Fé não é exigir respostas imediatas, nem tentar entender todos os caminhos de Deus. Fé é escolher confiar mesmo sem compreender. É acreditar que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e que os seus planos são sempre perfeitos, ainda que pareçam confusos diante dos nossos olhos. Quando a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, o nosso papel não é perguntar como ou quando isso vai acontecer, mas simplesmente descansar na promessa de que Ele cumpre sua palavra. Da mesma forma, quando o salmista afirma que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, Salmo 34:19, somos chamados a segurar firme essa certeza, confiando que nenhum sofrimento é eterno diante da fidelidade de Deus. A fé é como um novo par de lentes. Ela nos permite enxergar o invisível, perceber os detalhes da presença divina, mesmo nos vales mais sombrios. É a fé que nos mostra que a luta não veio para nos destruir, mas para fortalecer algo dentro de nós, despertando dons, reacendendo a oração e renovando a intimidade com o Pai. Se você deseja viver por fé e não por vista, declare nos comentários: Senhor, eu escolho confiar em Ti. A palavra de Deus nos dá muitos exemplos de homens e mulheres que foram moldados em meio às provações. José foi traído pelos próprios irmãos e lançado injustamente na prisão,
Mas Deus usou sua dor para prepará-lo como instrumento de salvação para uma nação inteira. Davi passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, sendo perseguido sem motivo justo. Mas foi nesses lugares escuros que ele aprendeu a confiar em Deus como seu refúgio, pastor e protetor. Os discípulos também viveram tempestades reais, como aquela noite no mar revolto em que acreditavam que iriam perecer. No entanto, naquele mesmo cenário de medo, Jesus mostrou que até o vento e o mar obedecem à sua voz. Nada, absolutamente nada, está fora do controle do Senhor. Essas histórias nos ensinam que aquilo que no momento parece tragédia, solidão ou desespero, muitas vezes se revela depois como parte de um plano maior. O que parecia derrota se transforma em testemunho. O que parecia abandono se revela como cuidado divino. O que parecia perda se torna preparo para algo grandioso. E é por isso que hoje quero dizer a você, não tente carregar o peso do mundo sobre os seus ombros. Essa não é a sua missão. A sua parte não é decifrar cada detalhe, mas confiar em quem já conhece o fim desde o princípio. Sua parte é permanecer firme, com os olhos fixos em Jesus, sem se entregar ao desânimo, ainda que as circunstâncias tentem empurrar você para baixo. Quando as lágrimas vierem, lembre-se da promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. Não importa o tamanho da luta ou o tempo de espera, a vitória pertence ao Senhor, e Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Se você crê que sua luta será transformada em vitória, escreva nos comentários: eu tomo posse da promessa do Senhor. Seguir a Cristo não significa que a caminhada será sempre leve ou que não enfrentaremos noites de lágrimas e dias de incerteza. Pelo contrário, a palavra nos alerta que haverá momentos de dor, mas também nos garante que nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo é nosso consolador, aquele que nos sustenta quando as forças se esgotam e que nos guia quando a escuridão tenta nos cercar. Deus recolhe cada lágrima que cai. Ele ouve cada oração, mesmo aquelas feitas em silêncio, quando as palavras não saem e apenas o coração clama. Nada se perde diante dele. Nenhuma batalha é em vão. Até mesmo os desertos que atravessamos são usados pelo Senhor para nos preparar e nos fortalecer. Muitas vezes pedimos que Deus remova o fardo, mas em vez disso, Ele nos dá ombros mais fortes para carregá-lo. Pedimos que Ele acalme a tempestade, mas em alguns momentos Ele decide nos ensinar a andar sobre as águas em meio ao vento e às ondas. O Senhor sabe exatamente de que forma trabalhar em nossa vida, porque Ele enxerga o quadro completo que nós não conseguimos ver. Por isso, não se entregue ao cansaço. Continue orando mesmo quando a resposta demora. Continue louvando mesmo quando a vitória ainda não chegou. Continue caminhando em fé, ainda que o caminho à frente esteja encoberto, porque cada oração, cada ato de fidelidade, cada lágrima de confiança é semente plantada diante do trono de Deus e no tempo certo dará fruto. Um dia você olhará para trás e perceberá que esse vale não foi o fim, mas o terreno onde suas raízes se aprofundaram. Esse tempo de provação não será lembrado apenas pela dor, mas pelo crescimento que produziu em sua fé e pela intimidade que gerou com Deus. Se você está decidido a permanecer fiel até o fim, escreva nos comentários: eu não vou desistir, minha fé está em Deus. Hoje, mais uma vez, quero lembrar você: firme-se na palavra de Deus. Descanse nas promessas que jamais falham. Ele é fiel para cumprir cada detalhe do que declarou sobre a sua vida. Você não foi esquecido, não foi abandonado e não está lutando sozinho. O Senhor dos Exércitos está ao seu lado e Ele mesmo tem a última palavra sobre o seu futuro. Chegou o momento de entregar a Ele tudo: sua família, seus sonhos, suas dores, sua saúde, seu amanhã.
Coloque tudo diante do trono de Deus com confiança, sabendo que Ele é capaz de transformar qualquer cenário. Não permita que a dúvida roube sua esperança. Não permita que o medo silencie sua fé. Hoje é dia de renovar sua confiança no Senhor, aquele que nunca falha. Ore pedindo que o Espírito Santo renove sua mente, fortaleça seu coração e dirija cada decisão. Peça que Ele revele as estratégias certas para cada batalha, que guie seus passos e que fortaleça você para vencer gigantes de medo, ansiedade, vícios ou qualquer força que tente impedir os planos de Deus na sua vida. Lembre-se de que o Senhor o molda em cada estação. Até mesmo as provações têm um propósito: despertar dons escondidos, reacender a chama da oração, gerar maturidade espiritual e preparar você para ser um vaso de honra nas mãos do Criador. Nada é em vão quando está entregue a Ele, e assim oramos: Senhor Jesus, toma cada área da minha vida, guia-me, fortalece-me, molda-me segundo a Tua vontade, que meus olhos vejam mais da Tua glória e meu coração seja cheio de fé inabalável. Eu confio em Ti e descanso nas Tuas promessas. Amém. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.